Boa noite, meus amigos. Para mim é uma alegria conhecer esta casa neste dia. Já há um bom tempo que o Guga nos visita lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, muito antes de eu lá estar, né? E hoje a gente tem a oportunidade de aqui estar com vocês, então muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Apesar dos momentos incomuns que estamos vivendo, a nossa fé nunca pode cessar. Nós temos que seguir trabalhando dentro dos limites que a providência divina fixou, porque eles são sábios e são justos. Então vou rogar a Jesus que inspire as nossas palavras na reflexão da noite, que Ele possa abençoar cada um de vocês nas suas necessidades e também a cada um dos frequentantes desta casa que não puderam aqui estar, que recebam também as nossas vibrações. Hoje eu escolhi uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, capítulo 54, para ser objeto das nossas reflexões. Essa mensagem, Emmanuel vai comentar a fala de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele disse, ao final das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós sabemos que o Mestre vinha de universos distantes para nos ensinar a lei do amor. Criado muito, muito antes de nós, ele adquiriu tamanha comunhão com o nosso Pai, que quando ele falava, era como se Deus falasse conosco. E neste dia, o dia das bem-aventuranças, que foi um dia especialmente preparado pelo Mestre, pela espiritualidade celeste, né, que o acompanhava, porque foi nesse dia em que o Mestre alterou as bases da nossa experiência evolutiva na Terra. A humanidade terrestre, dentre as que a gente tem notícia, pelo menos neste sistema planetário, é uma das mais complicadas. A evolução nossa aqui é muito difícil. Falo assim porque nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai e que há muitas outras humanidades. E os livros espíritas nos contam sobre elas. E a Terra tem tido uma história evolutiva muito difícil, que justificou a encarnação de Jesus. Então, nesse dia das bem-aventuranças, ele vai alterar os valores sobre os quais se estruturam a nossa jornada, o nosso caminho, a nossa encarnação. Porque até ali, ainda hoje eles são muito fortes, mas até ali nenhuma voz com a autoridade do Cristo pôde se levantar para dizer que a humildade conduz à paz. Para dizer que a mansuetude é melhor do que a agressividade, para dizer que os aflitos que choram hoje na terra serão consolados no céu. Não havia voz com autoridade até aquele momento que pronunciou isso. Então, as bem-aventuranças nos libertaram, porque elas mudaram, dizendo, olha, os valores que Deus fixou, que está lá na origem da sua criação, são esses aqui. Os que a terra lhes dizem, ignorem-os. Eles não conduzem à paz. Eles são transitórios. E ao final das bem-aventuranças, na 8ª, ele vai dizer, bem-aventurados os pacificadores. Nós sabemos, aqueles que leram, estudaram as bem-aventuranças, elas têm uma estrutura progressiva de virtudes. Jesus foi escalonando valores e um conduzia ao outro. Ao final, há a culminância. E a 8ª, que é da pacificação, é uma das mais altas que nos cabe construir. A primeira, por exemplo, era bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus exaltava o valor da humildade. A primeira bem-aventurança, como se ele estivesse dizendo, olha, para você começar uma jornada mais tranquila em direção à perfeição, construa a humildade. Ela abre todas as portas. E aí depois vieram as outras bem-aventuranças. Nessa, Jesus ele não fala da paz que trazemos no coração, mas da paz que produzimos com a nossa ação, que é um estado mais avançado.
Um pouco antes ele disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Aqueles que trazem em si, que compreenderam que a violência e a agressividade não constroem, não estão de acordo com as leis cósmicas que regem o universo. Mas é uma construção interior, né? O manso, o pacífico, é alguém que se asserenou, ou pelo menos está se esforçando para se asserenar. Porque compreende que a serenidade constrói muito mais do que a exaltação, do que a euforia, do que a agitação. Só que como será, né, pacificar? Será que a nossa ação, todos os dias da nossa vida, pacifica ou não? Será que as falas que proferimos, a forma como conduzimos a nossa vida profissional, a nossa vida no lar, os nossos relacionamentos humanos, sociais, será que eles pacificam? Será que a nossa presença, onde fomos colocados por Deus, é uma presença que pacifica ou que agita? Ou é neutra? Nós temos que refletir sobre isso. Porque nós sabemos, pela doutrina dos Espíritos, que cada um é responsável pelas suas criações. Jesus já havia dito: a cada um conforme as suas obras. O Espírito imortal é co-criador com Deus. Então, onde ele está colocado, a sua ação altera a criação. Nosso pensamento muda a vida ao nosso redor. A nossa ação ou a falta dela muda também a vida. Todos nós agimos na criação de Deus. Cada um age dentro de uma dimensão. Jesus, com o seu poder, agia em dimensões incalculáveis para nós. Nós agimos dentro da dimensão onde fomos fixados. Mas ali tem ação. E se tem ação, tem resultado. E se tem resultado, tem responsabilidade. E aí temos que nos perguntar: quais têm sido as consequências das nossas ações? Será que estamos pacificando ou não? Uma das grandes tarefas dos apóstolos, naquele tempo difícil que foi do início, logo depois da desencarnação de Jesus, né, os primeiros séculos do cristianismo, uma das grandes tarefas daqueles corações que lá viveram eram permitir que a mensagem do Cristo tocasse os seus corações e que ela se fixasse na terra sem ferir. Quando nós tentamos entender o cristianismo na sua essência, nós temos que olhar para eles. Foi neles que Jesus fez os investimentos mais intensos. Porque depois, com o tempo, o cristianismo naturalmente tomou outros rumos nas instituições da terra. Mas naquele início, a ação dos apóstolos e dos discípulos e todos os que foram tocados pelo amor de Jesus, ela era uma ação pacificadora. Eles trabalhavam um burilamento íntimo, como nós fazemos hoje, mas eles alteravam o planeta. Alteraram. Quando um primeiro grupo de cristãos foi martirizado no Circo Máximo em Roma, creio que dentro dos primeiros grupos estava Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, né? Como nos é relatado no livro Há 2000 anos. Quando aqueles corações... Era algo comum, né? As martirizações nos circos era comum, porque os romanos gostavam daquele tipo de coisa. Ou melhor, nós, enquanto estávamos encarnados em Roma, gostávamos desse tipo de coisa, para não transferir responsabilidades. Então era comum. Só que quando o primeiro grupamento, na época de Nero, talvez, o imperador, o primeiro grupamento foi levado ao circo. Antes, as pessoas entravam com medo, fugiam das feras, era aquele espetáculo sofrível e muito triste. Mas os cristãos entraram cantando hinos de louvor a Deus, falando de um Deus que os romanos não compreendiam, falando de uma paz que os romanos estavam muito longe de experimentar. Muitos naquele dia sequer perceberam aquela ação diferente, habituados que estavam à bestialidade daqueles espetáculos, mas certamente alguns foram tocados pela ação pacificadora dos cristãos que entregavam a vida às feras, sem reagir.
e sem o medo, que é algo que só o amor de Deus pode explicar. Então percebem, a nossa ação para a nossa vida é importante, é muito importante, mas nós também alteramos a vida ao nosso redor. E nós somos responsáveis por isso. Então, quando Jesus fala dos pacificadores, ele estava dizendo a todos os que um dia pretendiam segui-lo, ressaltando que a ação do cristão tem que pacificar. Se ela está agitando, ela ainda está em desequilíbrio. Se ela gera separatismos, ela está em desequilíbrio. Se ela julga e condena e não ampara, ela está em desequilíbrio. Percebem? Então, é uma meta para a nossa construção moral. Não vamos dizer que vamos sair por aí agindo com a força pacificadora que tinha Jesus. Isso não vai acontecer, por enquanto. Mas nós precisamos pacificar. É uma escolha. E aí, quando tomamos essa decisão em nossa vida, falamos, não, eu estou cansado de ser mais um que contribui para os conflitos do mundo. Eu quero fazer algo diferente. Quando nós abrimos essa possibilidade, as hostes que trabalham por Jesus, os Espíritos do Senhor, eles vão nos auxiliar. Eles vão nos ajudar a fazer coisas que são muito inusitadas, que a gente não esperava. Vão nos dar calma em momentos que ela nos falta, mas vão nos dar energia nos momentos em que ela é necessária. Porque pacificar não é um ato de passividade. A pessoa passiva, relaxada, que deixa que tudo seja feito, não necessariamente está pacificando. Pacificar é você saber utilizar do silêncio e da mansuetude, mas também da energia e da presença quando ela é necessária. Então é uma construção. E a nossa referência dessa construção é Jesus, sem dúvida alguma. A referência de tudo é Jesus. Tem vários episódios em que ele pacificou. Vamos tratar de alguns, mas eu gostaria de seguir pelo roteiro que Emmanuel fixou na mensagem, na cultura da paz, no capítulo 54. Na cultura da paz. Paz é algo que você cultura, no sentido de cultivar. Nós temos as culturas agrícolas da terra que nos alimentam. Mas tem a cultura das virtudes. Tem também a da paz. Percebe? Paz não é algo que vai acontecer na nossa vida magicamente. Mas Deus não estabeleceu a paz como regra, como lei do universo? Por que nós precisamos fazer um esforço para que ela aconteça em nós? Porque nós podemos decidir temporariamente contra Deus. É só por essa razão. O livre-arbítrio, a nossa capacidade de dirigir os caminhos, permite que não haja paz na nossa jornada. Então, da nossa parte, é necessário esforço. Emmanuel termina a mensagem falando disso. A paz não acontece magicamente. Nós precisamos agir, cultivá-la. Sobretudo neste planeta tão inquieto que é a Terra. Não é? Emmanuel vai começar dizendo assim: na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros com as nossas. Essa mensagem é legal porque todos os itens são assim, são bem diretos e concretos. Emmanuel não filosofa aqui, ele vai diretamente olhando. Na cultura da paz, você tem que respeitar as opiniões alheias. Muitos de nós aqui já não seguem adiante, não é? Aliás, em todas as questões de moral e de virtude, a gente sempre acerta um pouquinho e erra um montão, por enquanto. É natural, temos que aceitar isso. Não quer dizer que a gente está excluído do amor de Deus. Mas respeitar as opiniões alheias. Porque todos são dignos. Porque todos são filhos de Deus. Ah, mas aquela pessoa, má reputação, olha o que ela faz da vida, não tem como respeitar. Ou ela é do outro time, do outro partido, tem outras ideias, ela não é cristã, é ateu, não vou aceitar a opinião de um ateu. Percebe? Nós vamos criando filtros de separação para dizer, não, alguns nós respeitamos, outros não merecem respeito. Fazendo assim, nós estamos agindo contra a orientação de Jesus.
Porque quando Jesus disse Pai Nosso, era de nosso de todos, né? Gentios, judeus, gregos, romanos, encarnados, desencarnados, terráqueos ou de outros planetas, não importava. É Pai de todos. Se é Pai de todos, todos merecem o mesmo tratamento digno por pertencerem à família de Deus. Isso é importante, muito importante. Mas respeitar a opinião não é concordar com a opinião. Né? É esse ponto de equilíbrio que às vezes a gente não acha, né? Porque a gente entende que quando você está respeitando, você tem que concordar. E aí a gente não consegue respeitar porque não quer concordar. Mas não é. Respeitar é você dizer, olha, sei que você é um espírito imortal, sei que você foi criado tão longe no tempo quanto eu, teve várias experiências, várias vidas, escolheu caminhos. E hoje, o que você pode oferecer é isso. Então, eu estou de acordo. Respeito. Você não exige do outro algo que ele não possa ser, por enquanto. É respeito. Né? É uma aceitação da vida como ela está posta. Muito importante. Ele diz também, saibamos sempre colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. É uma das grandes chaves do amor, né? Que é a compaixão, que é você sentir o que o outro sente, mesmo não estando na vida do outro. É a sensibilidade. Sem isso, a gente não consegue ser útil, porque nós vamos olhar para os outros e julgá-los conforme o que nós estamos sentindo, ignorando o que o outro está passando. E aí nós vamos querer aplicar um remédio, um medicamento, no sentido amplo da palavra, né? Uma ação curadora, mas que às vezes não é a que ele precisa, é a que nós precisamos. Aí não é útil. Né? Quando você dá um remédio fora do diagnóstico da pessoa, ou ele não vai fazer efeito, ou ele vai fazer mal. Não é? Então, quando tentamos ajudar sem sentir o que o outro sente, a nossa ação não pacifica. Ela vai inquietar. É uma das grandes questões do espírito, construir a sensibilidade. Porque enquanto estamos encarnados na matéria, nós temos muita dificuldade de entender o que nós mesmos sentimos, não é? Imagina o que os outros então estão sentindo. É muito difícil. Mas faz parte da construção da nossa desmaterialização, da nossa espiritualização. Porque os espíritos imortais são dotados de altíssima sensibilidade, cada vez mais alta e mais larga. Então é possível sim entender o que o outro sente e vive. Nós precisamos construir isso. E ao fazer isso a gente consegue ser útil. Sobre isso me recordo da experiência que ocorreu com o mestre, quando levaram até ele uma mulher apanhada em adultério. Está relatada pelo evangelista João, essa passagem. E aqui nós vemos Jesus entendendo exatamente o sofrimento e a dor e a dificuldade daquela mulher. Colocada numa praça, provavelmente as pessoas que olhavam eram todos homens, que estavam ouvindo as prédicas de Jesus, e daqueles que vieram da parte do templo, né, dos escribas e fariseus, trazendo-a. E aí Jesus consegue sentir o que ela estava sentindo. E ele consegue dar uma resposta que amparava não só ela, mas dava uma orientação para os outros todos. Vocês lembram da passagem? Eles trazem, querendo provar Jesus, porque era isso que os escribas e os fariseus adoravam fazer. Eles não entendiam Jesus. Eles queriam colocar Jesus em erro para ter com que condená-lo, julgá-lo por algo. Então eles levavam uma mulher que, segundo eles, foi apanhada em adultério, e disse a ele, olha, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés, lá na sua lei, disse que para tais mulheres nós devemos apedrejá-las. O que dizes tu? Então eles queriam testar, porque a lei mosaica tinha muita autoridade naquela cultura. Então eles disseram, olha, Moisés mandou lapidá-la, apedrejá-la. E você? O que você diz? E aí Jesus tem aqueles comportamentos inusitados que temos dificuldade de entender. Ele
se agacha, né, e começa a escrever na terra, com um simbolismo que talvez hoje ainda não compreendamos. Passa um tempo, eles aguardando a resposta de Jesus. Jesus se levanta e vai proferir aquela frase que mudou, como tudo que ele fez mudou por completo esse planeta, mas essa sobretudo, quando ele diz assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, a perspicácia de Jesus era maravilhosa. Ele não disse, olha, não, deixa quieto esse adultério, né? Deixa passar, se é que realmente aconteceu, né? Mas considerando que tenha acontecido, Jesus ele não retirou a falta do adultério. Ele simplesmente disse, tudo bem, já que Moisés mandou apedrejá-lo, comece o primeiro pelo que não tem pecado. Percebe? Ele pega algo que já estava posto naquela cultura e inverte, dizendo, olha, vocês têm autoridade moral para apedrejá-la? Porque hoje talvez ela esteja adulterando. E vocês? Não é? Será que já não têm feito outras coisas? Tão ruins, tão indignas quanto? Então, e aí, né, como que você vai, depois de uma dessa, né, responder Jesus? Não tem como. E aí começaram a sair, né, dos mais velhos aos mais moços. Aí ficou só Jesus. Dos mais velhos, porque quanto mais você vive, mais motivo de pecado você arranja na vida, né? Não sei porquê, mas faz parte. Aí saíram todos. Aí ficou Jesus e a mulher. E aí ele pergunta assim a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí ela, nem acreditando, né, no que havia acontecido, ela diz, não, mestre, ninguém. Ele responde, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, Jesus não foi conivente com o mal. Ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Ele amparou alguém que estava sofrendo em necessidade, porque ele sentiu a dor daquela mulher. E ele aproveitou a oportunidade para dar uma orientação para todos que estavam ali. Percebe? Veja como a ação pacificadora é complexa, porque ela olha muito longe, não é? Ela percebe a paz num sentido muito amplo. Então, é algo que precisamos construir todos os dias. Não vamos chegar numa situação como essa e conseguir uma ação de tamanha pacificação como essa do Cristo. Porque ela tem muitas consequências. Jesus conseguiu equacionar o melhor naquele momento. Porque ele sentiu a dor daquela mulher, mas sentiu também talvez a desorientação dos outros, os escribas e fariseus. Muitos ali talvez estivessem só desorientados. Precisavam de um empurrãozinho, uma direção. Saibamos sempre calar referências impróprias ou destrutivas. O mal não merece sequer comentários. Porque é transitório. Ele passa, ele não vem de Deus. Nos foi dito para louvar a Deus, não para louvar o mal, que é transitório. Não é? Então, quando nós fazemos referências ao mal, e nós fazemos muito, não é? Parece que a gente gosta, quase que um processo de, sei lá, né, psicológico, para se entender. A gente gosta, a gente fala, olha isso, aquilo, essa pessoa, aquela pessoa, essa situação, aquela situação. E faz referências ao mal. Quem está tentando agir pela paz, não age assim. Sempre vai encontrar o lado bom, porque tem o lado bom. Não existe nada que não tenha um lado bom. Porque se existe e vive na criação de Deus, tem um lado bom. Porque Deus é bondade infinita. Se não tem lado bom nenhum, não existe. Não é? Agora, quando estamos nessa postura de fazer referências impróprias ou caluniosas, destrutivas, nós não é cegueira do bem. Nós não estamos vendo o bem. Você só vê o mal, né? Isso não gera paz. Às vezes a gente acha, não, mas nós precisamos falar do mal porque para evitá-lo, né? Fala, não, aconteceu isso e não pode mais acontecer. Tudo bem, pode ser que funcione, mas será, né? Será que não existe outro jeito de agir nessa situação, em vez de fazer referências ao mal, de ressaltá-lo, de dar mais energia a algo que precisa passar? Não é?
Saibamos sempre reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo, né? Que é a vaidade da dor. Por que eu, Senhor? Todos, né, felizes e eu tão triste. O mais esquecido das criaturas, né? Faz aquela ladainha. A gente adora fazer isso, né? Ah, como é bom. Mas não resolve, não é? Não resolve. Isso não traz paz nem para nós. Inquieta as pessoas. Porque quando a gente faz isso, que é um estado de altíssimo nível de vitimização, a gente fere os outros, porque os outros começam a se sentir, nossa, o que eu posso fazer? Olha aquela pessoa, coitada. Eles começam a se sentir responsáveis, como que um peso. Não é? Não precisa. A mesma capacidade de sofrer pelos erros que eu tenho, os outros têm, e Deus é o mesmo, não é? A justiça divina é a mesma para todos. Então, quando nós elevamos o nosso olhar no momento da dor e olhamos adiante, ela fica pequena, porque você vai encontrar dores maiores. Pessoas que estão em estado pior. E se ela está num estado pior e você num estado um pouco melhor, apesar de ruim, você tem que fazer algo em favor dela. Não é? Então você consegue, mesmo na situação de dor, agir pela paz. Você não maximiza a dor desnecessariamente. Saibamos sempre consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Isso aqui é essencial. Porque todos nós estamos, encarnados ou desencarnados, posicionados em algo que necessita de nós. Deus ele não é egoísta, fala, não, deixa que eu faço tudo. Eu vou fazer tudo, a criação é minha, você vai descansar. Não. Todos os espíritos imortais estão, mesmo aqueles mais atrasados, estão alinhados em tarefas, em propósitos divinos. Então eles têm obrigações a cumprir. Isso é essencial. Nós não conseguimos ter paz no coração se não nos desincumbirmos do nosso dever. Se a gente não cumprir a nossa tarefa, não tem paz. Se não tem paz em nós, como que vai ter paz para o mundo? Porque quando você falta com o seu dever, alguém vai sair prejudicado, não é? Então, quando entendemos isso, que todas as pessoas são dignas nas suas tarefas, por mais que a gente ainda não entenda porquê de algumas tarefas, a gente respeita a posição de todos, a vida de todos, percebe que todos são essenciais. E aí você cumpre as suas obrigações e ajuda o outro a cumprir as dele, sem julgar. Não é? Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes. Cooperar. Né? Como eu havia dito, a criação de Deus não é egoísta. Deus solicita a cooperação das criaturas. Então, sempre na nossa vida há algo que a gente pode fazer de bom, de bem, na vida do outro. Sempre tem alguma coisinha. Mesmo que ninguém vai ver, ninguém vai perceber, seja assim muito, né? Tem algo. Tem algo a se fazer. Saibamos sempre melhorar-nos por meio do trabalho e do estudo, seja onde for. Isso é muito importante também, não é? Porque para Jesus conseguir, naquela condição lá, com a mulher adúltera, agir daquela forma, ele precisa entender as leis divinas. Ele precisa construir-se no trabalho. Precisou, né? O trabalho para ele estava pronto, nele. Ninguém chega assim, né, sem experiência, sem conhecimento e acha que vai resolver todos os problemas do mundo. Então é muito importante o trabalho, o estudo, o esforço próprio no nosso desenvolvimento pessoal. Isso é essencial. Não é? Não há nenhum espírito por aí que vai fazer isso por nós. Não tem. Nós precisamos fazer. Saibamos sempre cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos, e jamais duvidar da vitória do bem. Uns elementos complexos esse, né? Semear o amor em toda parte, inclusive entre os inimigos. Esse é o sinal do Filho de Deus. Quando nós conseguimos semear o amor diante dos inimigos, amar os inimigos,
é sinal de que nós entendemos a família cósmica de Deus. Nós entendemos a paternidade divina. Porque essa noção inimigos é uma noção nossa. Isso não existe no vocabulário divino. Não é? Não existe ninguém que é contra Deus, não existe. Então, todos estão alinhados. Alguns mais desorganizados, outros mais organizados. Mas no nosso vocabulário tem a palavra. Aí Jesus orientou-nos, ame-os. Porque se você conseguir fazer isso, aí tá. Você está num estado muito bom. Porque você eleva o amor para um nível celeste. Porque o inimigo ele não tem nada de bom a nível material que te oferece. Muito pelo contrário, ele está te tirando, está te ferindo, está te inquietando. Mas quando você ignora tudo isso e faz algo de bom, é porque você vê muito amplo. Seu olhar está amplo. Você está vendo para as harmonias do Espírito imortal. É um alto grau de amor. Jesus sempre fez isso na sua ação, não é? Maravilhosamente. Talvez por isso que ele tenha nos tocado tanto. Jamais duvidar da vitória do bem. Que é fortalecer a nossa fé sempre mais. Porque às vezes tem coisas que acontecem que você fala, Deus tirou férias, né? Ele estava, faltou, não é? Jesus fechou os olhos, como que isso aconteceu? Essa situação tão triste, tão horrorosa na vida dessa pessoa, ou na sociedade, não é? Acontecem situações que a gente não consegue entender. Aliás, a boa parte delas a gente não entende, a gente entende uma parte. A maior parte a gente não entende. Mas nunca podemos duvidar da vitória do bem. Porque quem dá a última palavra é sempre Deus. Não somos nós, não é? Não é os espíritos que nós dizemos trevosos, porque ainda lutam contra Jesus. Eles fazem lá a bagunça deles. E às vezes faz uma bem feita a bagunça. Né? Mas quem dá a última palavra, depois, lá no final, é Deus. E aí quando ele se pronuncia, tudo se acerta. Só que tem o tempo dele. Então, às vezes, nós temos que aguardar. Não é? Ter esperança na vitória do bem. Porque senão nós vamos ter medo. Não é? Quando falta fé em nós, vai sobejar medo. O medo toma lugar da ausência da fé. E quando nós temos medo, nós não conseguimos amar, nós vamos se tornar agressivos, às vezes violentos, e aí estraga tudo. Não é? Como disse João, em outra parte das suas falas, no amor não há temor. Antes lança fora toda forma de medo. O verdadeiro amor apaga o medo. Então, quando a nossa fé enfraquece e o medo toma conta de nós, a paz foi embora. A gente não consegue. Alguém que tem medo não consegue pacificar, porque ele vai se equivocar, vai tomar decisões ruins, percebem? Então, tudo isso anda junto, não é? Isso aqui tudo anda junto, são facetas do nosso espírito que precisam ser construídas. E Emmanuel vai concluir a mensagem dizendo, buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, uma vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Muito importante isso. A criação de Deus nunca perdeu a sua harmonia. Então, de certa forma, em todos os lugares do universo há paz. Mas nos espíritos imortais, por poderem decidir e escolher, a paz precisa ser fruto de escolha também. Precisa ser fruto de construção. Claro que nós utilizamos como projeto a criação de Deus, as suas leis. É o que nos inspira. Mas isso precisa ser construído em nós. Então não podemos sentar e aguardar que os Espíritos do Senhor pacifiquem a humanidade, resolvam os problemas, não é? Ah, está acontecendo a transição planetária, vai vir os Espíritos de luz, vai resolver todos os problemas. Está acontecendo? Está vindo? Estão vindo. Mas os seus problemas eles não vão resolver. Talvez os problemas da sua família também não.
E talvez os problemas do seu bairro também eles não vão conseguir por enquanto. Então, precisamos nos esforçar. Buscar a consideração de pacificadores é algo muito elevado mesmo, né? Porque demanda muito, são muitos detalhes, não é? Como a gente viu aqui. Mas não quer dizer que a gente vai desanimar e falar, isso eu não vou conseguir. Porque hoje nós sabemos que nunca deixaremos de existir. Nós nunca vamos desaparecer. Então, tempo tem, não é? Tempo tem. Mas todo minuto é importante, é precioso. Não é porque também tem muito tempo, você fala, não, vamos aguardar mais um pouco, né? Aqui vamos continuar aqui, vamos deixar para a semana que vem, para a próxima encarnação. Muitos espíritas usam isso, né? Aprendem a lei de encarnação e a utilizam como depositária de procrastinação. Ah, não, já que tem outra, não é? Então, vamos jogar para a próxima. Essa aqui já está tão cheia de coisa. Não é assim, não é? A vida é uma construção de oportunidades que você capta ou deixa passar. Algumas demoram muitos milênios e muitas encarnações para acontecer. Imagina, por exemplo, a oportunidade da encarnação do Cristo. De você, às vezes, estar encarnado lá na hora. Como é que pede isso? Né? Vai falar, não, vamos esperar, talvez na próxima ele encarne de novo. Não encarnou. Não vai encarnar. Não é? Então, esforço. E comecemos pela pacificação dos nossos corações. Aceitando como nós somos hoje, os erros que já praticamos, sem tentar esconder. Não é? Aceitar o que já foi, o passado que está feito. Os defeitos que por enquanto nos acompanham. Aceitar os outros também do jeito que eles são. Isso é um dos primeiros passos. Aí você vai pacificando, tudo bem. Tá? E aí Deus começa a mostrar os caminhos que retifica tudo. Essa é a nossa tarefa. Imaginemos então, para concluir, como não será a alegria de alguém que soube pacificar na sua encarnação. Porque quando você pacifica, você faz o bem, não é? Para os outros, num nível muito alto. Muito além da caridade material, muito além dos níveis de bondade que a gente entende. Então esse resultado vive em você. Imagina a harmonia de uma alma que conseguiu aproveitar a sua encarnação pacificando. E aí vem dizer Paulo de Tarso que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma pensou as maravilhas que Deus preparou para aqueles que o amam, que souberam amar e pacificar. Ok? Muito obrigado pela paciência de vocês, por terem me ouvido. Que Jesus os abençoe. Sigam iluminando esta casa nas suas tarefas. Muito obrigado.